Estamos de volta e sabemos que a pecuária é uma das atividades econômicas de grande importância para o desenvolvimento humano e para o consumo. E a criação de gado está na base dessa atividade, sendo uma das mais antigas práticas da humanidade. No decorrer dos anos, muita coisa evoluiu no segmento, mas infelizmente também apareceram muitas doenças que podem prejudicar o rebanho e causar muito prejuízo para o produtor. Uma delas é a tripanossomose bovina, que veio de outro país para cá. Veja só. A tripanossomose bovina é uma doença que surgiu na África. Lá ela preocupa muitos criadores de gado. No Brasil, ela surgiu há mais ou menos 40 anos, por meio da compra de animais infectados. Desde então, ela acontecia esporadicamente na região do Pantanal. Mas por volta dos anos 2000, essa realidade mudou. Lá na África, ela também é transmitida por uma mosca, mas não há no Brasil, que é a tsetse. A mosca tsetse é considerada vetor biológico, porque ela se infecta com o sangue do animal doente, ela multiplica o tripanossoma e como ela multiplica, ela transmite com grande facilidade para muitos animais. Já a mutuca no Brasil não tem essa facilidade. Ela se infecta com o animal doente e dentro de poucos minutos ela transmite para o animal sadio. Se passar desse tempo, ela não consegue. Por isso que lá acontecem muitos casos e aqui aconteciam poucos. Mas a mudança que houve no nosso país foi com relação a um procedimento, né, que utiliza-se hoje em dia na produção de leite. E esse procedimento ele fez o papel que a mutuca fazia em nosso país, só que de forma muito mais eficiente, que é o uso de uma agulha e uma seringa todo dia, de manhã, de tarde, em algumas propriedades mesmo, até à noite, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, a mesma agulha, a mesma seringa, compartilhando o medicamento em todos os animais que estão na linha de ordenha, né? Então, se antigamente uma mutuca transmitia para 1, 2, agora essa agulha, essa seringa contaminada transmite para 50, 100 e várias vezes ao dia. O complicado em situações como essa é que nem sempre o produtor sabe se o animal está contaminado. Porque o animal ele está contaminado, mas a gente chama ele de portador assintomático. Ele não tem nenhum sinal clínico. Ninguém sabe que ele está com a doença a menos que faça um exame. Entendi. Né? Então, se a agulha for na veia desse animal e se contaminar com aquela gotinha de sangue, quando vai no próximo, leva o parasita junto e a doença silenciosamente vai disseminando. E é assim que fica o sangue de um animal que está infectado. Podemos ver claramente nessa análise. O compartilhamento de seringas é uma das principais formas de transmissão da doença, mas existem outras. As principais causas de transmissão do tripanossoma entre o bovino, né, tripanossomose bovina, é justamente através da picada da mosca infectada, a mutuca, que já está comprovado, né, e o uso compartilhado de agulhas e seringas. Após a contaminação, os sintomas demoram alguns dias para aparecer. Depois que o tripanossoma ele atinge a corrente sanguínea do animal, ele vai ficar 2, 3 dias se multiplicando, até chegar numa quantidade suficiente para disseminar no corpo desse animal, e aí surge o primeiro sinal clínico, a febre. Essa febre vai fazer com que o animal deixe de se alimentar bem, deixe de locomover, ingerir água, e consequentemente esse animal ele vai ficar fraco, vai perder peso, vai parar de produzir leite, se for um animal em produção, e o próximo passo que a gente observa é o animal em decúbito, ele deita. Né? Como o protozoário ainda está no sangue, ele continua multiplicando e destruindo células sanguíneas, a gente observa depois de algum tempo nesse animal a anemia, que é aquela mucosa pálida, aquele animal desidratado, e depois, se não for tratado, a morte que resulta como consequência. Ele explica como o produtor pode detectar se o rebanho tem algum animal que está infectado ou não. Clinicamente, a tripanossomose também é conhecida como doença das 1000 faces, porque ela tem diversos sinais clínicos. Ela confunde o produtor, assim como também confunde o veterinário. Então, só pelo sinal clínico confirmar que a doença está presente no rebanho é difícil. A gente tem que, então, utilizar de técnicas de diagnóstico laboratorial para ajudar nessa confirmação. Existem diversas técnicas parasitológicas diretas, que utilizam microscópio, técnicas sorológicas, que a gente colhe o sangue do animal, mas hoje em dia uma técnica que está sendo bastante utilizada é essa técnica chamada PCR, que tanto se ouve na mídia hoje em dia, né? Baseado em diagnóstico molecular. A gente trabalha com DNA do protozoário. Então, quanto antes descobrir, melhor para o produtor. Menos ela dissemina. Isso é verdade.
A tripanossomose bovina é uma doença silenciosa. E isso é o que preocupa, pois ela pode afetar a produtividade. Essa doença ela preocupa o produtor, né, por conta que quando ela dissemina silenciosamente para o rebanho, ela vai afetar nos índices produtivos. O que é mais visível e que chama a atenção do produtor é a queda na produção de leite. Eu estive, por exemplo, em uma propriedade há um tempo atrás que a média de produção diária de leite era 1.000 litros. Quando a tripanossomose chegou na propriedade, dentro de 15 dias, a média de produção desse produtor rural foi para 350 litros. Então, é algo que ninguém está preparado para ser surpreendido. É uma queda muito grande, uma queda brusca, e além da queda de produção, animais que podem virar óbito, índices reprodutivos que vão ser prejudicados, ganho de peso, que não vai ser o esperado, né, e outros prejuízos a mais. Sobre o tratamento, ele fala que ainda não existe antibióticos, mas tem duas formas que eles utilizam. O tratamento dela é baseado em produtos quimioterápicos, porque como trata-se de um protozoário, nós não temos antibiótico, antiviral, antifúngico para isso. Então é um produto mais elaborado, de uso mais restrito e que tem que utilizar com cuidado. Então nós temos que descobrir qual que é o animal que pode ser tratado com, por exemplo, isometamidium, que é um produto que está no mercado hoje em dia, diminazene, né? Mas eu tenho que escolher qual o melhor tratamento para cada animal, porque são produtos, como eu disse no início, né, quimioterápicos, devem ser utilizados com restrição e cuidado. E sobre o ciclo biológico da doença no organismo do animal, é algo que não tem como calcular, segundo o veterinário. São protozoários que se adaptam a vários ambientes. Protozoários, em geral, são organismos, né, muito antigos. Protozoários são um dos primeiros seres vivos aí que habitaram o planeta. E desde que ele está no nosso planeta, eles conseguiram se adaptar em diversas situações. Então, um ser desse, quando vai para a corrente sanguínea do bovino, ele é difícil demais de conseguir um dia dizer que foi eliminado. Houve a esterilização, a eliminação total dele. Pode ser que um bovino, sozinho com seu sistema imune, elimine. Pode ser que um bovino, depois de tratamento, elimine. Mas pode ser que o bovino, com ou sem tratamento, conviva com isso ao longo de muitos anos, tornando-se uma doença crônica, né, e que pode, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, em um momento de estresse, retornar com a grande parasitemia e voltar a transmitir. Então ela não tem cura? Então, nós dizemos que ela tem tratamento, mas a cura não é garantida. Ainda não foi discutida. Essa é uma doença que deve ser levada a sério e tratada com cautela. Em alguns países, ela é muito agressiva e tem atrapalhado o desenvolvimento do rebanho, o crescimento econômico do setor. Na África, a tripanossomose é uma doença que tem preocupado bastante os produtores e tem prejudicado muito a bovinocultura naquele continente, né? Já no Brasil, onde ela não é frequente, os índices produtivos são bons, os animais desenvolvem bem, né? Mas com essa chegada e essa ampla disseminação que está acontecendo, as pessoas têm que começar a ficar um pouco mais atento e não deixar a tripanossomose entrar no seu rebanho. No Brasil, existem algumas regiões que o número de casos da doença é um pouco maior, onde o rebanho sofre um pouco mais com a infecção causada pelo protozoário. Quando essa doença estava limitada à região do Pantanal, porque é onde há bastante mutuca, né, os casos eram esporádicos, eram poucos ali controlados. Isso até 2000. Em 2002, né, nós fomos surpreendidos com um caso no estado de Pernambuco, se eu não me engano. E diferente daquilo que estamos acostumados no Pantanal, que era gado de corte, dessa vez foi gado de leite. Naquele momento foi pesquisado, estudado, ninguém entendeu o que aconteceu, mas a doença estava ali. Depois nós fomos surpreendidos novamente com gado de leite em São Paulo, de São Paulo, Minas Gerais, que é o estado hoje mais afetado pela tripanossomose, justamente porque é o estado que mais produz leite, então é onde mais há gado leiteiro que recebe essa agulha e essa seringa, né, diariamente aí com tratamento. E de Minas Gerais nós já sabemos de casos em diversos outros estados, né? Eu não lembro o número exato agora, mas se eu não me engano eram 23 estados já acometidos. Se inicialmente eram só 3, agora nos últimos 10 anos foram para 23. Multiplicou muito rápido, né? Nos últimos 20 anos, né? É isso aí. Tiago, tem uma raça que é mais sensível à doença ou não? Certo.
Então nós temos conhecimento que o tripanossoma pode afetar diversas raças. Só que a resposta dessa doença no animal, ela vai variar de acordo com vários fatores. Estresse, imunidade e às vezes até mesmo genética. Nós sabemos, por exemplo, que animais cruzados, girolando, né, são animais mais suscetíveis e que acabam adquirindo a doença na forma mais grave. Enquanto que alguns animais, como da raça Nelore, Tabapuã e até mesmo lá na África, há outras raças com animais resistentes, que ele adquire o protozoário e muitas vezes nem manifesta sinal clínico. Para o veterinário, isso que estamos falando sobre a tripanossomose não é motivo para alarmar, mas sim para ficar atento, ter mais cuidado com o rebanho brasileiro e também como uma forma de levar mais informação sobre a doença para o criador de gado, tanto leiteiro quanto de corte, que estão na fase de reprodução. Nós sabemos que a intenção, né, do médico veterinário, do governo, é ajudar o produtor a conseguir melhores resultados. Então, nós realmente não queremos alarmar o produtor, mas nós queremos que ele fique agora atento para mais esse desafio que chegou e a gente não quer que fique, mas tem que se preparar para isso, né? Uma forma de evitar o problema, por exemplo, né, é conhecendo mais sobre a doença, solicitando exames na compra de animal, o que ainda não é solicitado nem é obrigatório, porque é algo novo, não há legislação específica para isso. Diferente do que tem para brucelose e tuberculose, tripanossoma a gente até sugere que ela faça parte agora desse rol de exames aí na compra de animal. E sobre a transmissão da doença para o homem, será que é transmissível? Essa é uma dúvida que ele dá detalhes. A tripanossomose bovina não é uma zoonose, né? A gente até hoje não tem nenhum relato de pessoa que adquiriu essa doença, seja pelo consumo da carne, pelo consumo do leite ou por coabitar aí, né, conviver com os animais. E nós também ficamos tranquilos em dizer que o tratamento utilizado para a tripanossomose não inviabiliza o consumo da carne ou do leite desse animal. E o médico veterinário dá dicas importantes para que o rebanho fique livre dessa enfermidade. Nós sabemos da dificuldade que é, né, na propriedade rural, com a velocidade de produção, o sistema, né, é muito complicado de falar para o produtor utilizar uma agulha e uma seringa descartável para cada animal, né? Imagine mesmo numa vacinação de febre aftosa que acontece aí 2 vezes ao ano no país, né? Você tem ali uma seringa, uma agulha e vários animais compartilham isso. Já que nós sabemos que as portas de entrada é pela compra de animal infectado, a disseminação é pelo compartilhamento de agulhas e a manutenção da doença no rebanho é pela falta de exames periódicos, talvez então, através dessas 3 atitudes, o produtor possa conseguir um resultado melhor nos seus animais, no seu rebanho. No compartilhamento, você não dissemina dentro da fazenda, já que não comprando animais de procedência duvidosa, você não traz para a sua fazenda, e examinando periodicamente os animais com sinais clínicos suspeitos, você tira a dúvida caso essa introdução seja por conta de mutuca, por exemplo.